Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez eu estou trazendo um case aqui, falando um pouquinho sobre como utilizar o capital que você acumulou na aposentadoria. Lembrando a todos vocês que apenas 1% da nossa população brasileira consegue se manter na aposentadoria sem dependência do Estado ou dos seus filhos. E não é isso que a gente quer para vocês, a gente quer realmente traçar um plano para que vocês acumulem capital e na aposentadoria possam usufruir desse dinheiro da melhor forma possível. De um empresário que fez o seguinte questionamento para nós, que ele tinha 2 milhões de reais, que iria se aposentar no ano seguinte. Então essa pessoa tem 59 anos, ele com 60 queria pisar no freio, tá bom? Com uma renda de 20 mil reais e perguntou se isso era possível ou não, tá? Lembrando a vocês, toda vez que nós falamos de aposentadoria, o que a gente acha interessante pensar, né, nesse momento onde você está usufruindo desse capital que você acumulou, é ter pelo menos uma referência de que você viverá até 100 anos. A tecnologia aqui no nosso país e no mundo ela está melhorando, as pessoas estão vivendo mais, já existem estudos inclusive de que em 2050 nós teremos mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo com mais de 100 anos. Então, a gente acha que é um período, né, até 100 anos de idade, interessante, tá? Então, nós fizemos essa conta para essa pessoa e nós chegamos nas seguintes conclusões. Bom, se essa pessoa quiser, de certa forma, usufruir, né? Então, ela tem lá 2 milhões de reais. Lembrando que no nosso plano, a conta que a gente sempre faz é a seguinte. Ela tem aqui, né, 2 milhões de reais e ela vai usufruir esse capital até chegar a zero. E a gente espera que aqui, né, essa aqui é a idade, que isso aconteça com 100 anos de idade. Perfeito? Então, como eu comentei, ele queria começar a usar esse capital com 60 anos e nós fizemos essa conta baseado principalmente em uma carteira, tá, diversificada. E aqui eu não vou entrar muito no mérito de perfil de investidor, porque cada um tem um perfil de investidor e eu posso falar uma coisa a respeito dessa pessoa que não seja, né, equivalente para você. Então, nós chegamos em uma carteira, tá, de investimentos que daria um retorno de aproximadamente 7% ao ano. Então, aqui a minha taxa, né, 7% ao ano, tá? E se ele usar, né, se ele resgatar estes 20 mil reais que ele comentou todos os meses, tá? Lembrando que ele vai resgatar 20, porém vai ter imposto sobre isso. E aqui eu estou colocando um imposto de aproximadamente 15%. Então, se esse empresário consumir esses 20 mil reais por mês, considerando esse retorno que eu mencionei, o dinheiro dele duraria por 148 meses. Ou seja, se eu dividir isso por 12, eu estou falando de 12 anos e um trimestre, tá? Então, vamos lá. Se ele consumir 20 mil por mês, esse recurso duraria 12 anos e vai dar 12 anos e um trimestre, tá bom? Anos, certo? Então, não chegaria nem próximo desses 100 anos. Com 72 anos, mais ou menos, o recurso dessa pessoa acabaria. Então, de novo, o que eu quero passar aqui para essa pessoa, né, o que nós passamos principalmente para esse empresário, foi de que ele deveria pensar em outra forma de capital, porque esse capital, esses 2 milhões, se ele resgatasse os 20 mil reais por mês, só duraria até os 72 anos. Claro, quando a gente fala aqui de aposentadoria, principalmente nesse caso, né, de um empresário, ele não ia vender a empresa, ele ainda ia tocar, mas queria pisar no freio e poder usufruir um pouco mais aí da sua aposentadoria, tá? Então, a gente está dando uma referência aqui somente sobre esses 2 milhões que ele tinha investido, mas ele teria outras fontes de rendas também, tá bom? Então, o que nós fizemos? Bom, para esse capital chegar lá até os 100 anos, a gente tinha que mudar um pouco esse escopo, concorda comigo? Então, o que nós fizemos aqui para essa pessoa foi mostrar que
durante esses 40 anos, né, que seria a diferença do 100 para o 60, se a gente investir esse recurso a essa taxa de 7%, ele teria um saldo, um salário, tá? Uma renda de R$12.000. Essa renda de R$12.000, se ele resgatasse todos os meses, ela duraria até os 100 anos de idade, perfeito? Lembrando que isso daqui é bruto, ainda teríamos que tributar este capital a depender aí do investimento, a gente sempre coloca uma taxa aí aproximada de 15%, perfeito? Então, se eu tirar aqui 15% sobre esse valor, em tese, ele teria 10.299, mais ou menos. Esse seria o líquido do que ele teria resgatado e na mão para usar da forma como bem entender. Agora, existem outros, aqui, esse exemplo eu estou dando para investimentos onde a gente está consumindo o principal. Então, em tese, em algum momento esse dinheiro acabaria, tá? Por isso que a curva, ela chega a zero. Agora, existem outros tipos de aplicações onde você não compromete o principal e o que você recebe são aluguéis, em alguns momentos dividendos e assim por diante. Então, eu vou trazer um exemplo aqui dos fundos imobiliários, tá? Eu sei que isso não é para todo mundo, porque o perfil desse tipo de aplicação é agressivo, tá bom? Porém, nos fundos imobiliários, que a gente denomina de FIIs, tá? Fundo de investimento imobiliário, o principal dele vai oscilar porque você compra uma cota disso em bolsa de valores. Porém, todos os meses você tem uma renda através dos aluguéis, onde você está participando, tá? Um fundo imobiliário, basicamente, você está comprando um empreendimento, tá? Você está virando cotista de um empreendimento e você passa a ter direito sobre o aluguel daquele empreendimento, né? Dos inquilinos que estão dentro desse empreendimento estão pagando para a administradora, perfeito? Então, em tese, esse é a grande questão, né? O grande diferencial, eu diria, dos fundos imobiliários. E você teria um retorno aproximadamente de 0,6% ao mês, tá? Então, se eu pegar os R$2 milhões, 0,6%, eu estou falando de uma renda de 12 mil por mês. Diferencial desse produto é que ele é isento de imposto de renda para pessoa física, tá? Então, é isento para pessoa física. E, de novo, como eu não estou resgatando o principal, eu vou ter esse capital ad eterno. Enquanto houver este fundo imobiliário, enquanto houver essa laje corporativa, né, que esse fundo detém, enquanto houver esse shopping center que esse fundo detém, enquanto houver os galpões de logística que esse fundo detém, você tem direito sobre os aluguéis, tá? Então, em tese, o seu principal ele flutuaria demais por conta de que é negociado em bolsa de valores. Os fundos imobiliários, eles são um pouco mais conservadores do que as ações, tá? Mas oscilam muito, inclusive, perfeito? Porém, os aluguéis, vocês teriam ad eterno. Aqui eu estou trazendo um exemplo para essa pessoa, porque ele teria R$12 mil, mas agora não somente até os 100, isso ad eterno. E aí, claro, né? Depois, o próximo passo aqui, quando a gente fala de um planejamento financeiro, seria a sucessão. Então, passar isso para a família, e aí entra em alguns outros tópicos, onde o Marcos ele virá aqui para a gente comentar a respeito disso, tá bom? Então, como conclusão de tudo isso que nós falamos nesse case desse cliente, vale a pena, dependendo do que essa pessoa imagina, tá? Para esse caso em específico, ele quer deixar algo para a família. Então, de repente, vale sim optar pelos fundos imobiliários, porque ele ainda contará com esse principal
no momento que ele venha a faltar, tá? E ele pode direcionar isso à família, diferente de consumir os 2 milhões, né? Consumir os 20 mil por mês em cima desses 2 milhões, que acabaria num período de 12 anos, a partir do momento que ele começa a sacar esses 20 por mês, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essa situação aqui dessa pessoa. Claro que é diferente o perfil de investidor de pessoas a pessoas, a forma como quer usar esse capital e principalmente se quer deixar ou não algo para a família. Isso muda muito de pessoa a pessoa. Neste caso, é muito mais válido para ele usar esse formato de investimento, porque ele ainda contaria com o principal daqui 40 anos, tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Deixa aqui nos comentários o seu feedback. Se tiver algum case interessante, nos traga. Vai ser um prazer comentar sobre essa dúvida que você tenha aqui nesses vídeos. Um grande abraço e até a próxima.